Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel 345, sexta-feira, 18 de julho de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica dessa semana, como vocês sabem, toda sexta-feira a partir das 6 horas da manhã, já disponível YouTube, Spotify, Apple Podcast e outras mídias também de podcast, nossa síntese, mais ou menos 20, 23 minutos, tento manter nessa faixa, mas ao longo da semana, estou sempre postando no Instagram do Conexão Gel, e, eventualmente, se temos aí muitas notícias importantes, eu faço uma atualização para vocês no Minuto Conexão Gel lá no YouTube. E, como sempre, se vocês ainda não seguem o canal formalmente lá no YouTube, segue o canal. Ao final do nosso programa de hoje, se vocês gostarem, deixem lá seu like, seu comentário. Mas, principalmente, peço a vocês que compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus contatos, para ver se nós conseguimos aí impulsionar a discussão sobre a geopolítica mundial, sobre o papel do Brasil nesse mundo cada vez mais complexo. Pois bem, vamos logo. Mais uma semana bastante complicada e o tema que eu escolhi para vocês foi os 50 dias para Putin aceitar a paz. Esse tema veio pelo posicionamento do presidente Trump, que parece, tudo leva a crer, que ele está realmente perdendo a paciência com o Putin em relação ao conflito na Ucrânia. A Rússia segue atacando a Ucrânia com uma quantidade de drones bastante intensa. A média essa semana ficou em cerca de 400, 500 drones por dia contra a Ucrânia, mas também ataques com mísseis. A Ucrânia revida com ataques pontuais também de drones, contra posições da Rússia, inclusive contra Moscou, mas não há nenhum sinal de que a Rússia está diminuindo a intensidade dos seus ataques. E aí, no domingo passado, o importante senador republicano Lindsey Graham deu uma entrevista para uma rede de televisão dos Estados Unidos, dizendo que o presidente Trump teria mudado a sua postura, o seu pensamento, as suas ideias em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. E que ele, o Graham, estaria mobilizando o Congresso americano para autorizar 500% de tarifas secundárias para quem comprasse petróleo russo ou outros produtos russos. Ele não especificou o petróleo. Petróleo, obviamente, é o principal produto da pauta de exportações da Rússia, mas não é o único. 500% de tarifas secundárias. Ou seja, qualquer empresa, qualquer país que comprar produtos russos teria essa sanção dos Estados Unidos em torno de 500%, um valor absurdo, um valor impressionante, e lógico que se isso ocorrer, vai prejudicar bastante a economia da Rússia, especificamente a economia de guerra que a Rússia tem atualmente com esse conflito na Ucrânia. Pois bem, toda uma expectativa gerada por um pronunciamento do Trump. Na segunda-feira, o secretário-geral da OTAN, o holandês Mark Rutte, já foi primeiro-ministro da Holanda, o Mark Rutte, esteve com o Trump presencialmente, e aí o Trump fez dois anúncios. Primeiro, de que iria sim fornecer mais armas para a Ucrânia, especialmente os sistemas de defesa antiaérea Patriot, que são bastante famosos, bastante conhecidos, muito eficazes, para tentar aí minorar a situação que a Ucrânia está passando atualmente, com esses ataques todos de drones e mísseis, como eu comentei com vocês. Mas essa venda, essa transferência dos sistemas para a Ucrânia seria via Europa. A Europa compraria esses sistemas dos Estados Unidos e transferiria para a Ucrânia. Não seria direto Estados Unidos-Ucrânia. E aí, outro anúncio de Trump, esse sim bastante importante, que Putin, presidente da Rússia, teria 50 dias para aceitar a proposta de cessar-fogo. Pois bem, já conversei com vocês várias vezes sobre a minha opinião em relação a esse conflito. A Rússia está aproveitando o momento do verão no hemisfério norte para tentar alguns avanços no terreno, para tentar conquistar mais território. A Rússia hoje ocupa cerca de 20% do território ucraniano, mas a Ucrânia está muito bem postada no terreno, trincheiras, campos minados, e o avanço russo é lento. A Rússia não consegue nenhum avanço realmente significativo dentro do território ucraniano, mas segue tentando, como falei para vocês, muitos ataques empregando drones, também empregando mísseis. A Rússia ela fez esse acordo, já comentei também com vocês aqui no Conexão Gel, com a Coreia do Norte, entre 25 mil, 30 mil militares norte-coreanos lutando ao lado dos russos. Não temos, obviamente, detalhes sobre o emprego desses norte-coreanos no terreno, não sabemos se esses norte-coreanos estão
atuando dentro do território da Ucrânia já, ou seja, do território que a Rússia ocupa da Ucrânia, mas isso tudo para mostrar que está longe de vermos aí um fim do túnel para o conflito. E o Trump agora deu essa data de 50 dias, alguns de vocês podem achar que ele está, digamos assim, empurrando com a barriga, mas lembro a vocês que ele também tinha dado 50 dias para o Irã e efetivamente ele atacou aquelas centrais nucleares, não as centrais nucleares, aquelas instalações do programa nuclear iraniano, aquele ataque aí impressionante com as aeronaves B-2, 7 aeronaves B-2 que atacaram o território iraniano. E pode ser que tenhamos surpresa a partir desses 50 dias. O que o Trump pode vir a fazer a partir dos 50 dias? Vocês podem perguntar para mim. Primeiro, ele pode aumentar significativamente o envio de armas para a Ucrânia, com armas mais potentes, mísseis de longo alcance e etc. E também, e essa é uma questão que interessa muito ao Brasil, a questão das tarifas secundárias. A Rússia foi o principal fornecedor de combustível, diesel e gasolina para o Brasil em 2024. O Brasil, o parque de refino do Brasil, não consegue produzir a gasolina e óleo diesel necessários para o país. Isso é uma coisa aí impressionante. O Brasil exporta petróleo cru para vários países. O Brasil é um dos 8, está em 8º lugar em termos de produção de petróleo. Então o Brasil exporta petróleo, inclusive para a China, exporta bastante petróleo para a China e compra gasolina e óleo diesel de alguns países, e o principal fornecedor do Brasil no ano de 2024 foi a Rússia. Outra coisa, o Brasil importa muito fertilizante e o principal fornecedor de fertilizante de uma maneira geral para o Brasil é também a Rússia. Então o Brasil precisa estar muito atento a essas possibilidades. As empresas brasileiras que compram da Rússia precisam estar muito atentos a esse prazo que o Trump deu para o Putin de 50 dias, porque eventualmente isso pode prejudicar bastante as empresas brasileiras que compram da Rússia. Vamos seguir acompanhando, vamos seguir de olho. O segundo tema que trago para vocês, estourou aí quarta-feira esse tema, né? O ataque surpreendeu a todos, não sei se vocês viram as imagens da explosão da sede do Ministério da Defesa da Síria, lá em Damasco, capital síria, um ataque de Israel contra essas instalações, em razão do exército sírio estar atuando numa região do país, ao sul, fronteira com Israel, segundo Israel, contra as minorias druzas. Os drusos, são 1 milhão, são árabes, falam árabe, estão divididos entre Síria mais ou menos 650 mil drusos, tem aí mais ou menos uns 250 mil lá no Líbano e 150 mil em Israel. E em Israel, os drusos, eles, inclusive, participam das Forças Armadas, as Forças de Segurança de Israel, ou seja, tem uma presença importante na sociedade israelense, e o Netanyahu, os drusos no sul da Síria estavam tendo aí vários combates contra milícias sunitas dentro da Síria. Vamos lembrar a vocês que o atual governo da Síria é um governo sunita, milícias sunitas, alegadamente por Israel, apoiadas pelo governo da Síria, estavam atacando as comunidades de drusos no sul da Síria. E aí o Netanyahu disse que aquela região da Síria precisa ser uma região desmilitarizada. Vejam bem, território da Síria, Israel ali atuando dentro do território da Síria, alegadamente para apoiar os drusos, para proteger essa comunidade de drusos dentro do território da Síria, e isso causou aí uma grande comoção na região. A Arábia Saudita protestou, a Turquia protestou, outros países. O presidente sírio veio em cadeia de rádio e televisão ontem para protestar sobre a postura de Israel. Na própria quarta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, entrou na história para negociar e conseguiu retirar, junto ao governo da Síria, para tentar acalmar a situação, retirar o exército sírio ali das posições nessa região ao sul da Síria, porque os drusos ali, eles acabaram, em função aí da desordem que está na Síria. Vamos lembrar a vocês que em dezembro do ano passado o Assad ele foi expulso da Síria, né, por esse grupo sunita que veio do norte e tomou o poder na Síria. O Assad acabou indo para a Rússia, mas a questão é que
vocês devem lembrar, falei muito isso com vocês no Conexão Gel. Israel fez vários ataques, preocupado com na mão de quem cairiam as armas do governo, das Forças Armadas sírias. Israel realizou vários ataques ali no mês de janeiro contra instalações das Forças Armadas da Síria, degradando muito a capacidade das Forças Armadas sírias. E hoje a Síria, obviamente, é uma colcha de retalhos. O governo atual tenta coordenar a situação, tem apoio da Arábia Saudita, tem apoio da Turquia. O próprio presidente Trump se encontrou com o atual presidente da Síria lá na sua viagem ao Oriente Médio, e agora veio esse ataque israelense que surpreendeu a muitos. O governo dos Estados Unidos conseguiu esse cessar-fogo entre as tropas sírias e Israel. A situação, pelo menos até o final do dia de ontem, quinta-feira, estavam mais ou menos sob controle, mas as tensões seguem bastante altas na região. Com relação à faixa de Gaza, as Forças Armadas israelenses informaram que estão conseguindo controlar cerca de 75% do território de Gaza, e Trump ali mais ou menos indicando que as negociações estão muito próximas de chegar, negociações para um cessar-fogo de 60 dias, lembrando que cerca de 20 a 25 reféns ainda estão com vida de posse do Hamas, impressionante. Vamos lembrar que isso aí foi 7 de outubro de 2023, quando o Hamas invadiu Israel, matando 1.200 israelenses, sequestrando aí quase 250 israelenses. Cerca de 20 a 25 israelenses devem ainda estar com vida dentro de Gaza, presos pelo Hamas, e o Trump, aí os Estados Unidos tentando negociar esse cessar-fogo de 60 dias, com troca por reféns também, que o Hamas entregaria reféns, só que o Hamas quer a saída de Israel da faixa de Gaza, e Israel disse que tem que desmilitarizar totalmente a faixa de Gaza, o Hamas tem que entregar totalmente as armas, então bastante complicado essa situação aí do cessar-fogo. A coalizão política do Netanyahu perdeu força essa semana, perdendo aí o apoio de um partido ultra-ortodoxo, aquela questão aí do recrutamento de judeus ultra-ortodoxos que não, pela religião, eles não servem às Forças Armadas israelenses precisam de militares servindo as Forças Armadas, então isso é uma grande queda de braço ali, uma pressão dos militares junto ao Netanyahu para ele conseguir isso junto ao seu gabinete, só que no gabinete do Netanyahu existem partidos aí ultra-ortodoxos, e esses partidos estão deixando o gabinete, estão deixando a coalizão de governo. A situação atual é que o Netanyahu hoje não tem maioria mais no parlamento israelense. Só que o parlamento está em recesso, então vamos aguardar a volta do parlamento israelense para ver se de repente teremos novas eleições antecipadas. As eleições em Israel estão previstas somente para o final do ano que vem, do final de 2026, mas podemos ter surpresas e termos eleições em Israel ainda este ano. Obviamente, Netanyahu, que é uma águia política, o primeiro-ministro aí mais longevo da história de Israel, está atento a isso, está preocupado com isso, sabe da pressão que toma aí de todos os lados em relação a várias questões, os reféns que ainda estão junto ao Hamas, a questão também dos países do entorno que pressionam Israel para a criação de um Estado palestino, e escutei essa semana de algumas fontes do Oriente Médio que dá a possibilidade do Netanyahu, aproveitando aí uma certa popularidade que ele tem pela vitória contra o Irã, ele partir para as eleições agora em outubro, novembro, se as eleições forem realmente antecipadas para esse ano, vencer as eleições sem a necessidade de ter dentro do governo os partidos ultra-ortodoxos. Então ele poderia, as Forças Armadas seriam atendidas com a convocação dos ultra-ortodoxos israelenses que não participam, e ao mesmo tempo o Netanyahu talvez flexibilizasse para ter efetivamente um Estado palestino, mas, obviamente, um Estado palestino desarmado, sem força, etc. Quem pressiona muito para a não existência do Estado palestino são os mais radicais dentro do governo atual de Netanyahu. Mas se tivermos eleições este ano,
pode ser que Netanyahu consiga uma composição com partidos mais moderados e aí sim podemos até ter surpresas no sentido de haver um Estado palestino sem forças armadas, um Estado reconhecido internacionalmente. Há muitas pressões, já tenho falado para vocês, França está pressionando bastante, Reino Unido também já está pressionando. Vários países da Arábia Saudita diz que não faz acordo com Israel, de reconhecimento diplomático com Israel, sem a criação de um Estado palestino. O Netanyahu ele é bem inteligente, bem sagaz, quer ser reeleito, quer se manter no poder, e ele está vendo que talvez a única solução seja, sim, ter um Estado palestino, mas um Estado palestino do jeito que ele quer, sem forças armadas, um Estado palestino fraco, para tentar aí minimizar essa situação aí com vários atores, não apenas dentro de Israel, mas também fora de Israel. Também ali em relação à região, especialmente com o Irã, os Estados Unidos, saiu também uma reportagem essa semana de uma rede de TV dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos podem voltar a atacar o Irã junto com Israel, algumas outras instalações do programa nuclear iraniano, caso o Irã não aceite sentar à mesa de negociações. Acho que o Irã está arriscando muito em não sentar logo na mesa de negociações com os Estados Unidos, porque pode sim ocorrer novos ataques, Estados Unidos e Israel, contra o Irã, especificamente contra algumas instalações do programa nuclear iraniano. O Irã não quer voltar à mesa de negociações porque alega que ele pode sim enriquecer urânio para um programa pacífico, e isso aí, obviamente, Estados Unidos e Israel, essa aí é a grande questão. Os Estados Unidos e Israel não querem que o Irã enriqueça urânio de maneira alguma, e o Irã considera que é legítimo perante as leis internacionais o Irã ter sim um programa pacífico. E a China se pronunciou mais uma vez sobre esse assunto. O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou que vai apoiar fortemente o Irã na parte militar, fornecendo armas para o Irã, isso é muito importante, e apoiar digamos assim, o direito do Irã de ter um programa nuclear pacífico, né? A China disse bem isso, programa nuclear pacífico. Então vamos seguir acompanhando a situação do Oriente Médio, como sempre, uma situação bastante tensa, estamos de olho. E falando de estamos de olho, várias coisas que estamos de olho, alguns destaques aqui para vocês, obviamente a questão da guerra de tarifas do presidente Trump, dos Estados Unidos, 35% Canadá, México 30%, União Europeia 30%, Brasil 50%, os Estados Unidos tentando acertar esse é o grande déficit comercial com o mundo, né? $1 trilhão de déficit com o mundo, ou seja, exportações menos importações. Os Estados Unidos têm um fortíssimo déficit, os Estados Unidos tentando arrumar a casa em termos aí de balança comercial e, obviamente, tentando trazer o maior número possível de indústrias que saíram do país nos últimos 30, 40 anos. Os Estados Unidos tentando voltar a ter diversas indústrias dentro do território americano, só que a gente sabe que isso não é rápido. A minha maior preocupação com relação a essa política do Trump é a questão da perda de confiança dos seus aliados, especialmente Canadá, especialmente países da Europa, que estão correndo atrás. Canadá correndo atrás de acordos bilaterais com países europeus, com outros países, inclusive com o Brasil. Europa, a mesma coisa. Estamos vendo aí o desenvolvimento da indústria de defesa europeia crescendo bastante, e eu acho que isso não é de interesse geopolítico dos Estados Unidos, que precisam de todos os aliados possíveis para se opor ao seu grande problema, que é efetivamente a China. E como eu já tinha alertado vocês, muito atentos ao dia 31 de julho, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos deve julgar se o presidente Trump pode ou não impor tarifas para outros países sem autorização do Congresso. Por isso que aquela data de 1º de agosto que ele impôs aí para as tarifas, né, como eu comentei com vocês. Então as negociações prosseguem, estou preocupado com a postura do governo brasileiro em relação ao tema. Pronunciamentos públicos do presidente brasileiro não me parecem bons nesse momento. Nesse momento, a ideia é negociar, especialmente nos bastidores com os Estados Unidos. Já comentei com vocês no podcast da semana passada, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil em termos de balança comercial, ou seja, eles exportam mais para nós do que nós exportamos para eles. Então, obviamente, que uma tarifa de 50% não faz muito sentido. Pode fazer sentido no sentido aí político, de dar uma pressão no Brasil com relação à questão dos BRICS, etc. Mas, do ponto de vista econômico, não parece fazer muito sentido, porque se o Brasil retalhar com tarifas também, obviamente, isso também não vai ser de interesse dos Estados Unidos. Então, acho que no momento nós deveríamos aí manter um perfil baixo, digamos assim, para deixar a diplomacia atuar, as negociações acontecerem sem ruídos desnecessários que só prejudicam os interesses do Brasil.
o principal exercício militar de Taiwan do ano, o Hanquan 41, comentei com você na semana passada, encerra hoje, e a China, no meio dessa semana, ainda deu susto em Taiwan com a incursão de diversas aeronaves de combate chinesas dentro da zona de identificação aérea de Taiwan, ou seja, Taiwan realizando um grande exercício, 10 dias de exercício, um grande exercício aí de simulação de ataque contra Taiwan, e a China ali cutucando, principalmente porque saiu, digamos assim, vazou na mídia a possibilidade do presidente de Taiwan, que vai visitar o Paraguai em agosto, passar nos Estados Unidos, fazer uma escala nos Estados Unidos. E sempre que isso acontece, o governo chinês, digamos assim, protesta de alguma forma, e por isso também do envio de aeronaves dentro da zona de identificação aérea taiwanesa, mais de 50 aeronaves, foi o maior número de aeronaves que entrou na zona de identificação aérea taiwanesa este ano, segundo maior número deste ano. O primeiro aconteceu em março, num grande exercício que a China fez em volta de Taiwan. Também estamos de olho nessa, como eu comentei com vocês, em relação às tarifas. A Europa não está parada. Um encontro que aconteceu ontem entre o chanceler alemão e o primeiro-ministro britânico, assinando um tratado de amizade entre os dois países, coordenando questões de defesa mútua, questões de ameaças híbridas, questões de indústria de defesa. A Alemanha dizendo que vai investir também, instalar indústrias dentro do Reino Unido. Sabemos que a Alemanha é a terceira maior economia do planeta, a maior economia da Europa, e a Alemanha aumentando de maneira impressionante o seu orçamento de defesa. Estamos de olho, vamos acompanhar. Já tínhamos falado na semana passada sobre Reino Unido com França, e ontem aconteceu Reino Unido e Alemanha. Isso é sinal digamos assim, do enfraquecimento da OTAN, na minha avaliação, pela postura que o presidente Trump tem assumido aí nesses últimos meses. E a última questão que estou de olho, essa postura do governo colombiano, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ameaçando, inclusive, sair da parceria preferencial que a Colômbia tem com a OTAN, uma parceria estabelecida em 2017 pela Colômbia. A Colômbia é o único país latino-americano que é parceiro preferencial da OTAN, diretamente com a OTAN. O presidente Gustavo Petro, que vai enfrentar uma eleição no ano que vem, a Colômbia tem eleições presidenciais no ano que vem, ele, nessa quarta-feira, na reunião dos países fundadores do Grupo de Haia, uma organização criada em janeiro, especificamente contra a postura de Israel em relação a Gaza, em relação à Palestina de uma maneira geral, formado por Colômbia, Bolívia, Cuba, Honduras, Malásia, Namíbia e Senegal. Esse grupo se reuniu em Bogotá e o presidente Gustavo Petro soltou essa em relação à OTAN, a saída, digamos assim, a Colômbia deixar, porque a OTAN, segundo Gustavo Petro, estaria apoiando os ataques de Israel contra os palestinos em Gaza. E aí, como sempre, fechando com uma boa notícia, e a boa notícia dessa semana foi a impressionante venda. Nós só tivemos essa informação essa semana, embora o acordo tenha sido fechado no dia 1º de julho, a Embraer vende para a empresa aérea escandinava SAS, que é uma multinacional, Noruega, Suécia e Dinamarca, 45 jatos Embraer 145, com opção de mais 10 jatos, um valor aí de 22 bilhões de reais, um valor impressionante, uma empresa aí que dá muito orgulho aos brasileiros. Então fico muito feliz de dar essa notícia para vocês, aqueles que ainda não sabiam. O acordo foi anunciado no 1º de julho, mas, digamos assim, a publicidade maior aconteceu essa semana. Eu só tomei conhecimento essa semana, e aí eu compartilho com vocês, fechando mais um Conexão Gel 345, agradecendo pelo tempo de vocês, pela confiança de vocês no meu trabalho. Se gostaram, deixe seu comentário, deixe o seu like, mas principalmente compartilhem com seus amigos. Um excelente final de semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.